Sim. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? O Rosina de AZ de hoje vai atender ao pedido da dona Ruth e da dona Wanda. Elas querem saber um pouquinho das palavras homônimas, dos parônimos, que eu vou explicar tudo isso, e principalmente as regras de acentuação. Acentuação gráfica, que é quando a gente usa o acento agudo, circunflexo ou o acento grave. Vamos lá. Mas antes, vamos aos nossos avisos iniciais. A TV Correio da Manhã tem transmissão para Petrópolis, Teresópolis, Paraíba do Sul, Três Rios e, acho que eu falei Nova Friburgo, não posso esquecer nenhum. Mas, se você não tem a TV por assinatura, você pode acompanhar pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Vamos lá, hoje eu estou esquecendo de tudo, hein, gente? É a memória. Mas se você quiser dar alguma sugestão ou fazer algum pedido ou alguma crítica sobre o meu programa, você pode acompanhar, mandar um WhatsApp para mim, se identificando, tudo bonitinho, pelo DDD 24 992 95 0031. Vamos lá. Vamos começar com as palavras homônimas. O que são palavras homônimas? Homo, semelhante, nimas, relacionado a nome. Então, são nomes semelhantes. E aí eu tenho os homônimos perfeitos. O que são os homônimos perfeitos? São aquelas palavras que elas têm o som e a grafia idênticos. Então, vamos ver o que é isso. Quais os exemplos que eu trouxe para vocês. A palavra são. São pode ser a flexão do verbo ser em terceira pessoa do plural, ou então que a pessoa tem saúde. Ela tem a grafia igual, são e são se escrevem do mesmo jeito, ou eles têm, têm o mesmo som, a mesma pronúncia. Tem até o slidezinho dos homônimos perfeitos aí aparecendo para você. Tem outra que também segue essa questão aí do verbo ser. O são de ser a forma reduzida de santo. Então, olha só, eu tenho são do verbo ser, eu tenho são de ter saúde e tenho são de redução da palavra santo. Eu tenho São José, São Judas, é a redução de santo. Se escreve igual, fala-se igual, mesma pronúncia, e o significado totalmente diferente. Então, esses são os homônimos perfeitos. Existem outros exemplos? Existem. Só que ficaria muito longo para eu trazer tudo quanto é exemplo para vocês. Então, agora eu vou falar dos homônimos imperfeitos. E vou começar falando dos homônimos homógrafos. O que é isso? Ele tem a escrita, a grafia, que é semelhante, mas a pronúncia, a forma de falar é diferente. E aí tem alguns exemplinhos também para você. Eu tenho colher, substantivo, aquele que eu uso para pegar alguma coisa, alguma comida ou dentro do pote, ou colher, que é uma ação de pegar no campo, colher no campo alguma fruta, alguma verdura, alguma erva. Então, eu tenho o verbo colher e tenho a palavra colher. Eu escrevo igual, mas a pronúncia é diferente e o significado também é diferente. Aí, que outro eu trouxe? Jogo, substantivo, eu falo jogo, substantivo. E tem o verbo jogar, eu jogo.
Já falei diferente, pronúncia diferente, escrita igual, significado diferente. Acerto, o substantivo, que é um acordo, né? É um substantivo que indica um acordo. Eu fiz um acerto com o meu pai, eu fiz um acordo com ele. E o acerto do verbo acertar, eu acerto a questão da prova. Então, do verbo acertar. E aí, tem também, seguindo nessa linha, eu tenho uma listinha de alguns homônimos homógrafos. Aí eu trouxe alguns para vocês. Do governo, substantivo, e eu governo, já mudou a pronúncia, do verbo governar. O lobo, substantivo, que indica um animal, e o lobo, que significa uma partezinha da orelha onde a gente coloca o brinco. Nós, mulheres, penduramos o brinco. E muita gente nem para pensar nisso. O apoio, que é um lugar onde eu posso apoiar algumas coisas, é o substantivo, e o verbo eu apoio, de apoiar. E muitas palavras entram nessa linha. Só que agora vamos falar dos homônimos homófonos, que tem o som semelhante, o significado diferente e a escrita também diferente. A pronúncia é idêntica, então é homófono. Fono é relacionado a som. E aí vamos ver o exemplo. Eu vou começar com o que é o mais famoso, que é o cessão, que é derivado do verbo ceder. Cessão é o substantivo que vem do verbo ceder. Ele é grafado com C e 2 S's. Eu tenho sessão com S e 2 S's, que é uma divisão temporal. Eu tenho a sessão do cinema, a sessão de fisioterapia, a sessão do atendimento médico, e tenho a sessão que eu escrevo com C cedilha, que é uma divisão espacial. Então, se eu vou ao supermercado, eu tenho a seção dos laticínios, a seção dos produtos de higiene, a seção dos biscoitos, dos pães. Cada local ali é uma seção espacial. Eu vou usar o C cedilha. Esse é o homônimo homófono mais famoso e que todo mundo pergunta. Quando eu uso seção com C, 2 S, com C cedilha? Então, tá aí. A resposta já está aí para vocês. Aí eu trouxe também uma listinha de exemplos de várias palavrinhas homônimas, homófonas, que eu falo com o mesmo som, mas escrevo de forma diferenciada. Como o cinto, acessório de roupa, para segurar geralmente a peça no corpo, e o cinto do verbo sentir. O A de existir e o A da interjeição. Né? Tá, eu falo igual, mas escrevo diferente. Nós, pronome eu, tu, ele, nós, vós, eles, e o nós com Z, que é uma fruta. Eu falo igual, mas grafo diferente. O plural de nós, fruta, são as nozes que nós comemos no Natal, geralmente. O vós, pronome, e o vós, som que nós pronunciamos e usamos para falar. O cantar, o canto parte de algum local, toda casa tem um canto, e o canto do verbo cantar. E assim vai a listinha de palavras homônimas, homófonas. Aí agora eu vou aos parônimos. Os parônimos, como o nome já diz, eles são parecidos. São nomes parecidos, porém, eles possuem grafia, que é a escrita, pronúncia, que é a forma como eu falo as palavras, e o significado completamente diferentes. Por isso, eles não se confundem com as palavras homônimas. Nas homônimas, eles têm
ou o som ou a grafia semelhante. Só para recordar, homógrafas têm grafia semelhante, pronúncia e significado diferente. Homófonas têm o som semelhante, grafia e significado diferentes. As parônimas, elas são só parecidas. Elas possuem grafia, pronúncia e significado diferenciado, tá? Então, vamos aos exemplos. Eu comecei com eminente, que se destaca, é uma pessoa que está em evidência, se sobressai, e iminente. Iminente é o que está prestes a acontecer. Então, bom, está para acontecer. É iminente. O eminente é alguém que se sobressai, que se destaque, que é notável. Aí eu trouxe também, que eu achei interessante, trazer uma listinha. Na verdade, eu vou passar só uma listinha, ou vou passar as 3, porque eu acabei exagerando na lista, falando algumas poucas palavras. Vamos começar com a primeira lista. Acidente. Acidente é uma ocorrência grave, uma ocorrência desagradável ou um aspecto geográfico. Acidente pode ser também um aspecto geográfico. Vamos supor, a Baía de Guanabara é um acidente no litoral. A geografia de Cabo Frio, que entra, um pedaço de terra que entra mar adentro, é um acidente geográfico, tá? E tem o incidente. O incidente é um episódio casual sem que eu tenha, sem gravidade. O acidente tem gravidade, o incidente não tem muita gravidade. Diferença entre amoral, que é sem moral nenhuma, não existe moral, é a ausência total da moral, e imoral, com I. Imoral, a pessoa tem a consciência moral, mas não respeita, tem um comportamento completamente desviado. Tá? Vamos lá. Há um que as pessoas confundem, ante. Ante é quando está de frente para, uma posição de frente, tá? Estou em frente, diante de alguma coisa. Anti, com I, é contra alguma coisa. É uma postura de oposição. E aí vocês vão vendo que nós temos... esse também é bom. Bocal. Geralmente é uma abertura que a gente coloca uma lâmpada, tem a abertura do candeeiro, é uma abertura, tá? E bucal é relativo à boca. Vamos lá, mais um. Em outro exemplo, outro slide de exemplo. Descrição e descrição. Descrição é o ato de descrever, é relatar com os mínimos detalhes alguma coisa. Discrição é você ser discreto, prudente, comedido, reservado. É bem diferente. Vamos ver mais um pouco. Discriminar. Discriminar é inocentar. É tirar o crime que foi colocado sobre aquela pessoa. Discriminar é preconceito. É você isolar, exilar por preconceito. Ok? Aí tem mais um slide. Vamos mudar agora de slide. Dispensa e despensa. A despensa é você ser demitido. Você dispensou Desculpa, eu troquei. A despensa é o lugar onde você vai guardar alimentos. E a dispensa é você demitir alguém. Você dispensar um funcionário
é você demitir um funcionário. Eu troquei. Mas aqui está certo no slide, tá? Emergir e imergir. Emergir é vir à tona. Imergir é mergulhar. E aí tem o emigrante e o imigrante. O emigrante é a pessoa que sai do seu país e se desloca para outro país, ou sai do seu estado, vai para outro estado. Então, nos anos 70 e 80, era muito comum o pessoal do Nordeste emigrar para o Sudeste. Então, saiu do Nordeste e veio para o Sudeste. O imigrante é aquele que entrou em outro lugar que não é o seu. Então, quando eu faço o movimento de sair de um lugar para outro, eu estou emigrando. A partir do momento que eu entrei no outro, que não é o meu lugar natal, minha cidade natal, meu país, minha nacionalidade, o lugar onde eu nasci, eu imigrei para outro lugar. O movimento de saída e de entrada, a gente chama de migrar. É sem o E e sem o I, ok? Só para tirar a dúvida em relação a isso. Então, quem sai do Brasil e vai morar na Europa é imigrante. A partir do momento que entrou lá, os patrícios, quem mora lá na Europa, vai considerar quem veio de fora como imigrante, ok? Aí agora, antes de passar para as regrinhas de acentuação, eu vou chamar o nosso intervalo e vou começar a falar na volta sobre as regras de acentuação, de quando eu uso acento agudo ou acento circunflexo ou acento grave. Volto já. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Estamos de volta agora para o segundo bloco do Rosina de A a Z de hoje. No primeiro bloco eu falei das palavras homônimas
e das parônimas. Agora eu vou falar algumas regras de acentuação. Acentuação gráfica. Por que gráfica? Porque quando eu escrevo, eu coloco ou acento agudo, que quando eu era criança chamavam de grampinho da vovó, ou acento circunflexo, que era chamado de chapeuzinho do vovô. Só para lembrar a infância da minha alfabetização. Então vamos lá. Eu vou começar falando da acentuação das palavras monossílabas. Quais são as monossílabas? São aquelas que eu tenho apenas uma sílaba. E as monossílabas tônicas. Por quê? Porque o som delas é mais forte, como pá, pé. E todas elas, quando são terminadas em A, em O ou em A, E e O, eu vou colocar acento. Então, pó, pá, pé, vô, vó. E aí eu vou acentuar. Nó, nós, leva acento. Agora, quando elas são escritas com I ou com U, não leva acento, tá bom? Como carne cru, não leva. Si, também não. Deixa eu ver se eu lembro uma com E. E ti, não leva. E aí eu não vou colocar acento nelas. Eu estou na minha colinha aqui no meu celular, mas já vamos ver agora as oxítonas. As palavras oxítonas são aquelas que a última sílaba é tônica. Então, a palavra café tem a última sílaba mais forte. E aí eu vou acentuar todas as oxítonas terminadas em A, como sofá, em E, como café, como em O, cipó, terminadas em como também, alguém, ens, como parabéns, e ditongos, como chapéu, tem ditongo, seguidas ou não de S, porque se for sofás, tem S no final, e eu vou acentuar do mesmo jeito. E aí tem várias palavrinhas aí de exemplo, vovô, vovó, armazém, também, alguém, parabéns, chalé, café, fubá, vários exemplos aí para você. Atenção, quando a oxítona termina em U ou I, como caqui, ela não vai ter o acento, tá? As formas verbais que terminadas em E, A ou O, o que vai acontecer? Seguidas do pronome oblíquo, lá, lê, ou lo, lá ou lo, vendê-la, o E vai levar o acento. Deixa eu lembrar um exemplo com O. Não lembro se eu coloquei aqui. Fazê-lo, dá-lo. É com A ou com E? Informá-los. Tá? E os exemplos, eu vou acentuar porque são oxítonas terminadas em A ou E. Aí vamos a uma outra regrinha. A regra das paroxítonas. As paroxítonas são palavrinhas que têm a penúltima sílaba mais forte. Deixa eu lembrar uma aqui, só para não confundir vocês. Deixa eu ver aqui. Álbum. A sílaba mais forte não é o bum, é o al. Álbum. E aí eu vou acentuar todas elas que terminarem em L, em R, em N, em A, como imã, órfão, nhão, em is, em i, táxi, táxi é acentuado no tá. Em is, como lápis, on, como íon, íons, os,
também us, também uns. Aí tem vários exemplos aqui para você. Açúcar, terminou em R. Fácil, útil, fácil, terminou em L. Líder, repórter, termina em R. Éden, termina em N. Órfã, termina em AN. Imã, termina em AN. Júri, termina em I. Vírus, termina em U. Íons, termina em ONS. Álbum, termina em um. Bíceps, termina em PS. Tórax, termina em X. Como látex, todos esses exemplozinhos para você lembrar. Essas são as paroxítonas que têm a penúltima sílaba tônica. E agora eu vou falar uma regrinha que é comum a todas as palavras proparoxítonas, que tem a antepenúltima sílaba tônica. E aí eu tenho pássaro, pêssego, todas elas serão acentuadas. Eu acho que eu... Tá, peraí. Eu pulei alguma coisa? Eu pulei as terminadas em ágil, mas depois eu volto. Eu fiz confusão, tá? Seria... Tá na mesma lâmina. Eu falei primeiro o exemplo 5 e não o 4. Tá no mesmo slide. Eu que estou fazendo a confusão aqui, tá? Então, as proparoxítonas são todas acentuadas, como cédula, rápido, gramática, lâmpada, célula, e está no mesmo slide. E aí, o número 4 desse mesmo slide são as paroxítonas terminadas em ágil, égio, ígio e ógio, como relógio, terminadas em dictongo, que eu já estou fazendo confusão, que a minha colinha aqui hoje eu estou meio perdida. Terminadas em ditongo, água, óleo, família, notícia, história, carícia, cari, matéria, ok? E aí já as agora eu estou perdida aqui. Aí vamos ao outro slide, que são as vogais I e U tônicas, que vêm depois de I, que formam hiato, elas vêm depois de vogais. Gente, eu que fiz confusão hoje, tá? Não fiquem preocupados, não. Aí tem lá, elas estão acompanhadas ou sozinhas na sílaba, acompanhada de S ou sozinhas, como no caso da saúde. Ela vem seguida de vogal, ela é tônica, ela faz hiato com a vogal A e eu vou acentuá-la. A mesma coisa acontece com saída. Depois, faísca, ela está com S, e ela vai ser acentuada. Aí eu tenho Jaú, Baú, Itaú. Então, eu também vou acentuar. Aí vamos a uma observação. Se esse I ou esse U vier seguido de NH, como rainha, ele não vai ser acentuado, como no caso de moinho, rainha, ele não será acentuado. E aí é na próxima lâmina, no próximo slide. E vogais repetidas também não são acentuadas, como caatinga, eu tenho juuna, xiita, nada disso é acentuado. Cooperar, creem, veem, voo, enjoo, vogal repetida não tem acento. É porque mudou a regra? Não, porque não tinha, tá? Não tinha, e depois eu conto a história dos nossos poetas pós a independência do Brasil, em 22. O que eles começaram a fazer na escrita que deu essa confusão de acentuação. E aí, como o nosso tempo já está terminando, eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar as regrinhas de acentuação
no próximo programa, que aí eu trago esses casos como ideia, assembleia, para explicar por que tiraram o acento. Não tiraram, o acento não existia, mas eu conto por que a gente escrevia com os acentos, tá bom? Fica aí, ou melhor, volta semana que vem, acompanhe o nosso programa semana que vem, que eu termino essas regrinhas de acentuação para você. Muito obrigada pela sua audiência e até semana que vem. TVC, a TV do Correio da Manhã.